Cidade FM, no combate ao coronavírus. Os assuntos que vão ter destaque nesta terça-feira, você fica sabendo agora aqui em 104,7. Está começando nesse instante mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, especialmente para falar dos municípios da região. Aqui comigo, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Assista agora o nosso programa através da live no Facebook, facebook.com/Rádio Cidade Itu, com som e imagem para você acompanhar essa cobertura especial. facebook.com/Rádio Cidade Itu. Não esqueça lá de curtir, compartilhar e comentar os assuntos que nós vamos abordar ao longo dessa próxima meia hora. E a gente começa falando que subiu para 14 a quantidade de mortes por coronavírus em Itu. Outras 5 pessoas testaram positivo para a doença. Pois é, Tiago, de ontem para hoje, né, no boletim de 24 horas, 24 horas não, porque o último havia sido divulgado na sexta-feira, portanto ontem foi confirmado mais 2 óbitos, totalizando 14 óbitos na cidade de Itu. Foram 2 homens, sendo um de 88 anos, outro de 45, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ambos com doenças pré-existentes. A cidade de Itu chega a 86 casos confirmados no total. Desses 86 estão inclusos os 14 óbitos e também 18 pessoas que já se curaram da doença. No geral, ainda tem 22 casos suspeitos que estão aguardando resultados. 9 deles estão em internação clínica e 5 casos suspeitos estão internados na UTI. Itu ainda investiga mais um óbito suspeito por Covid-19. Até o momento já foram descartados através de exames 212 casos suspeitos. Mais 6 casos de Covid-19 foram confirmados em Sorocaba. Há também 2 óbitos em investigação, aguardando resultados de exames. Pois é, subiu o número de óbitos em investigação de 4 para 6. Os casos confirmados, no total 429. Entre esses casos confirmados, há 29 óbitos confirmados até o momento em Sorocaba. 370 pessoas já se recuperaram ou estão em recuperação da doença. 30 seguem internados, sendo 17 em UTI. E tem também os casos suspeitos, os casos que seguem em investigação, aguardando resultados. São 179 na cidade de Sorocaba. Entre eles, 67 casos suspeitos estão internados, sendo 13 em UTI. A cidade de Sorocaba já descartou 1.141 casos suspeitos de Covid-19. Salto contabilizou mais 7 pessoas infectadas pelo coronavírus. Agora são quantos no total? 32 os casos confirmados em Salto, subindo de 25 da última sexta-feira para 32 casos no boletim atualizado de ontem. Entre eles, 17 pacientes já estão curados. Salto ainda tem outros 7 casos suspeitos que estão aguardando resultados. Nenhum óbito confirmado até o momento na cidade de Salto, que já descartou 99 casos. Aí Salto divulga também, algumas informações a respeito desses novos casos confirmados, sendo eles um homem de 40 anos que reside no loteamento Alberto Sintra, 2 bebês, um de 1 ano e 8 meses e outro de 9 meses, residente do Jardim Porto Seguro, uma mulher de 40 anos, residente do Jardim São Judas, um homem de 45 do Jardim Bela Vista, uma mulher de 39 do Jardim Porto Seguro e um homem de 36 anos do bairro Vila Nova, todos lá em Salto, Tiago. E segunda morte por Covid-19 é confirmada em Porto Feliz. O número de infectados também aumentou. Pois é, o primeiro óbito foi confirmado no domingo, a gente informou aqui ontem, era um paciente de 87 anos com comorbidades. O segundo óbito registrado em Porto Feliz foi de uma mulher de 46 anos, confirmado ontem. O número de casos confirmados de Covid-19 em Porto Feliz passou de 20 para 23, sendo que 18 pessoas já se curaram da doença. 4 estão em isolamento domiciliar e uma está em internação clínica. Ainda tem 13 pessoas aí com suspeita de Covid-19 que estão aguardando os resultados dos exames. Entre elas, 8 estão em isolamento domiciliar, 4 em internação clínica e 1 em internação na UTI. Porto Feliz
portanto, com 23 casos confirmados, 2 óbitos entre esses 23 casos confirmados e também 18 pessoas já curadas. No total, Thiago, Porto Feliz já descartou 143 casos possíveis aí de Covid-19 através de resultados de exames. 8h06, seja bem-vindo, fique com a gente, essa é a cobertura especial da Cidade FM sobre a pandemia de coronavírus. Estamos aqui traçando um balanço dos casos nos municípios da nossa região. E já são quase 400 casos de Covid-19 em Jundiaí. Ontem, outra morte foi causada, foi confirmada aí pela prefeitura. Há informação de quem que seja a vítima? Pois é, 397 os casos totais aí confirmados na cidade de Jundiaí, entre eles 31 óbitos. A cidade de Jundiaí confirmou ontem, o 31º óbito, uma mulher de 75 anos, portadora de doença cardiovascular crônica, diabetes e pneumopatia crônica também, estava internada no Hospital São Vicente de Paula desde o dia 7. O óbito registrado no domingo já era positivo para Covid-19. Com a morte, portanto, a cidade passa a contabilizar 31 óbitos positivos para Covid desde o início da pandemia. Entre esses 397 casos confirmados, Thiago, 100 estão fazendo tratamento em casa, 34 estão internados e 232 pessoas já se recuperaram em Jundiaí. A cidade de Jundiaí ainda está investigando outros 87 casos suspeitos e 11 óbitos suspeitos. Os casos descartados em Jundiaí são 266 até o momento, casos suspeitos por Covid-19 descartados através de resultados de exames. Cabreúva confirmou a primeira morte. E Votorantim, como que está a situação? Cabreúva, vamos lá, Votorantim, começando por Votorantim, então, confirmou mais 11 casos do novo coronavírus. A Prefeitura de Votorantim confirmou ontem, que recebeu do Instituto Adolfo Lutz mais 11 novos casos. A cidade soma agora 73 casos confirmados. Desse total, 3 foram a óbitos. Entre esses 73 casos confirmados em Votorantim, 50 já estão recuperados, 5 seguem em isolamento domiciliar e 12 internados, além dos 3 óbitos que a gente já informou. A cidade ainda tem 12 casos suspeitos que estão aguardando resultados. Entre os casos suspeitos, 6 estão internados, sendo 2 em UTI. A cidade de Votorantim ainda investiga um óbito suspeito e a cidade já descartou 142 casos aí suspeitos através de resultados de exames. Cabreúva tem 18 casos suspeitos até o momento, são 33 casos confirmados, sendo 10 por PCR e 23 por teste rápido. E Cabreúva confirmou ontem a primeira morte por Covid-19. Está também aí com 104 pessoas em isolamento domiciliar. Além disso, a cidade de Cabreúva já descartou 36 casos através de resultados de exames, 36 casos suspeitos. Portanto, 104 pessoas em isolamento domiciliar. Cabreúva confirmando uma morte, um óbito neste momento. Confirmação saiu ontem, Thiago. Ainda faltamos aqui em Indaiatuba. Vamos aos números de Indaiatuba, que passaram de 117 para 134 casos confirmados em 24 horas. Entre esses casos confirmados, 11 estão internados e Cabreúva chega a mais um óbito, passando de 13 para 14 óbitos confirmados. A cidade de Indaiatuba, os óbitos suspeitos passaram de 4 para 7, portanto mais 3 óbitos suspeitos sendo investigados, aguardando resultados de exames na cidade de Indaiatuba. Até o momento, 27 óbitos já foram descartados, 27 óbitos suspeitos através de resultados de exames. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados diminuíram de 57 para 56, entre eles 18 casos suspeitos estão em internação clínica e 15 estão em UTI. Indaiatuba já descartou até o momento 458 casos suspeitos através de resultados de exames, Thiago. 8h11, muito bem-vindo a você ligando o seu rádio agora. É o Show da Manhã, abrimos espaço aqui para informação e prestação de serviço para você que acompanha a nossa programação. E olha, o Brasil já passou o Reino Unido ao atingir 250 mil casos confirmados de Covid-19.
Pois é, bateu um pouco mais que isso, né? O Brasil registrou 13.140 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, superando o Reino Unido, falávamos ontem disso, né? E chegando à terceira posição nesse ranking horrível dos países com o maior número de infectados pela doença. O Brasil tem, segundo o Ministério da Saúde, Tiago, 254.220 casos confirmados de pessoas infectadas pela Covid-19, 16.792 mortes até o momento, 674 foram registradas de domingo para segunda-feira. Apenas Rússia e Estados Unidos têm mais casos que o Brasil. E São Paulo continua sendo aí o epicentro da doença no país, chegou a 63.066 casos confirmados de Covid-19, 4.823 mortes pela doença só no estado de São Paulo, de acordo com o secretário de Saúde Estadual, José Henrique Germann. Os óbitos são 25% do número de mortes total no país, que atualmente chega a 16.118, atualizando 16.792 casos, portanto. Dentre esses casos confirmados, né, e suspeitos, São Paulo tem atualmente 3.900 pacientes internados em UTI, 5.974 internados em enfermaria. No estado, 69,8% dos leitos de UTI estão ocupados. São Paulo já tem mais casos, Tiago, por exemplo, que o México, Bélgica, China e Arábia Saudita. O Brasil ocupava a quarta posição ontem, hoje já é o terceiro aí número de casos em todo o mundo, superando o Reino Unido. É complicada a situação, né? Você vê a China, que foi onde o vírus, surgiu, né? Por onde começou, né? Exatamente, foi a porta de entrada aí para o mundo, e que até então era o epicentro do mundo. Hoje aí já é desbancada pelo pelo estado de São Paulo, ou seja, um estado ultrapassando a quantidade de infectados de um país todo. Que situação grave, né? E muita gente aí desacreditando nessa doença, na letalidade do que ela é capaz. 8h13, e no mundo, como que tá a situação, Luciano? Soube que o Brasil aí subiu no ranking, né, da quantidade de países com mais casos confirmados da doença. Falamos ontem, né, que o Brasil possivelmente passaria, no caso, a Espanha e o Reino Unido, e realmente passou, ocupa a terceira posição no mundo neste momento, segundo a Johns Hopkins, 4.819.959 pessoas. Esse número amanhã deve chegar muito próximo dos 5 milhões. Os Estados Unidos liderando essa lista negra com 1.508.957 pessoas infectadas com o coronavírus. A Rússia, 299.941 pessoas infectadas, e o Brasil logo atrás com 255.368. São números da Johns Hopkins, Thiago. E o número de mortes também não para de crescer em todo o mundo. São 318.851 pessoas que perderam suas vidas em todo o planeta devido à Covid-19. Só nos Estados Unidos, 90.369 mortes computadas até este momento. O número de pessoas recuperadas, pessoas curadas pela doença, também não para de aumentar. 1.798.148 curados. Dos Estados Unidos, 283.178 curados até o momento. Os Estados Unidos lidera essa lista. O Brasil já começa a aparecer aqui, Tiago, no top 6. É o sexto colocado com 100.459 pessoas curadas da doença até este momento no Brasil, que ocupa a sexta posição entre os países que mais recuperaram pessoas da Covid-19 até agora. Aí é o ranking positivo que a gente gosta de divulgar e que a gente torce muito que o Brasil suba cada vez mais nessa posição, esses degraus aí, né? Tá no sexto, e que possa aí atingir as primeiras posições e, por que não, ser o primeiro em número de pessoas recuperadas da doença. E olha, o índice de isolamento social voltou a subir no estado de São Paulo. A cidade de Itu, por exemplo, alcançou um pouco mais de 50%. Pois é, Tiago, o estado também pouco mais de 50%, chegou a 54%, segundo os dados divulgados pelo governo. Os índices são superiores ao registrado no sábado, quando o estado teve 50% de isolamento,
mas ainda seguem abaixo do esperado, que é entre 55% e 60%. Né? Lembrando que o isolamento social é medido pelo sistema de monitoramento inteligente que acompanha 104 municípios com mais de 70 mil habitantes em todo o estado de São Paulo. Na região, em Itu, no domingo 52%, no sábado 47%, na sexta-feira a vergonhosa taxa de isolamento de 42%. Acho que é o menor índice até o momento desde o início da quarentena em Itu, 42%. Salto no domingo 49%, no sábado 46% e na sexta 45%. Sorocaba domingo 48%, no sábado 45% e na sexta-feira 42% também. Sorocaba que vem registrando aí os piores índices de toda a região. Não me lembro o número certo, mas sei que São Roque aparece na 5ª colocação em todo o estado de São Paulo. Foi a 5ª cidade a atingir melhor índice de isolamento aí no último domingo. No domingo? No último Vamos domingo. ver já, neste momento a gente abre aqui o índice de isolamento em tempo real. Então, para trazer aqui as cidades com mais, foi exatamente 57%. Aqui chegou a 66%, o melhor índice em todo o estado de São Sebastião, seguido de Ubatuba com 62%. A gente sempre fala aqui, né? As cidades litorâneas do estado de São Paulo sempre ali com bom índices, já que todas as praias estão fechadas para visitação. Né? Litoral norte, né? Porque o litoral sul não vi em nenhum momento aí Santos, enfim, a Baixada Santista ali nesse índice de isolamento social, sempre na... São Vicente está em 20º com 54%. Sim. Muito bem, 8h23, mudando de assunto, e olha, a ciência e a tecnologia a serviço da saúde, hein? A empresa americana divulgou que vacina contra o coronavírus teve resultado positivo, o que pode ser uma esperança para a humanidade, hein, Luciano? Pois é, Tiago, a empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou ontem, né, os resultados positivos provisórios em um pequeno número de voluntários na fase inicial de testes de sua vacina contra o novo coronavírus. Moderna é o nome da empresa mesmo, tá? A vacina oferecida em 2 doses aparentemente produziu uma resposta imune em 8 pacientes que a receberam em março. Esses 8 voluntários saudáveis criaram ali anticorpos, né, que depois foram testados em células humanas em laboratórios e conseguiram impedir o vírus de se replicar. Os níveis dos chamados anticorpos neutralizantes eram similares àqueles encontrados em pacientes que contraíram o novo coronavírus e já se recuperaram. A empresa diz que a fase 3 de testes, com cerca de 600 pessoas, começará em julho. Espera-se, claro, uma vacina eficaz leve em torno de 1 ano a 18 meses para estar disponível. O cenário mais animador a partir de janeiro de 2021, Thiago. 8h24, enquanto essa vacina ainda não fica pronta e não é distribuída para todo mundo, vamos continuar mantendo aí as recomendações dos órgãos de saúde, evitando isolamento social, né? Aliás, evitando aglomeração, fazendo isolamento social, na verdade, lavando bem as mãos, utilizando as máscaras, porque até o momento é a única forma de se prevenir contra esse vírus. 8h24, e olha, nós falamos aqui já, edições passadas, sobre aquela maior pesquisa que está sendo realizada no Brasil, a maior pesquisa do mundo em relação à Covid-19. E detalhe, está tendo algumas complicações com relação a isso. Pesquisadores de estudo sobre a Covid-19 estão sendo ameaçados por moradores ou até mesmo pela polícia. Está faltando um pouco mais de divulgação, né, para explicar realmente que de fato eles não estão se passando por farsantes, pessoas que estão querendo se aproveitar da situação aí, né, Luciano? Pois é, Thiago, na verdade, como a gente diz sempre aqui, né, falta informação, falta as pessoas se informarem a respeito. Muita gente compartilha muita fake news e com isso gera uma grande preocupação e as pessoas ficam temerosas quanto a isso. Recentemente, inclusive, antes de entrar nesse mérito, aquela pesquisa com cloroquina que estava sendo realizada lá no Amazonas por cerca de 500 pessoas que foram testadas, ela foi interrompida. Pesquisa feita por cientistas não só do Brasil, mas de vários países do mundo, foi interrompida porque começou a causar vários casos severos, né, de quadros que tiveram contraindicações no uso da cloroquina. E esses cientistas foram ameaçados aí por várias pessoas, inclusive recebendo ameaças de morte. Alguns estão, inclusive, com proteção policial. E este é um novo caso da desinformação que as fake news estão criando
principalmente no ambiente de hostilidade aí para a ciência, que é quem segue em busca de uma cura para a Covid-19. Pesquisadores que estão participando desse estudo nacional sobre o alcance da Covid-19 enfrentaram ameaças no trabalho de porta em porta e, em alguns casos, foram tratados como criminosos até mesmo pela polícia. Falamos aqui, essa pesquisa realizada em conjunto com o IBOP e com a Universidade de Pelotas, pesquisa do Ministério da Saúde, né? Milhares de testes aplicados em mais de 100 municípios por pesquisadores treinados, identificados, autorizados pelo Ministério da Saúde. Todos foram testados, inclusive para a Covid-19, antes de saírem às ruas, mas em várias cidades o que aconteceu foi isso. Pesquisadores ameaçados, ou pela população, ou pela própria polícia, confundidos com golpistas, com assaltantes. Isso aconteceu, por exemplo, no Pará, em Santarém. Além de prender quem estava aplicando os testes, a polícia pôs a perder testes e equipamentos de proteção individual que foram manuseados aí sem cuidados. Uma pesquisadora, inclusive, relatou que ficou presa durante horas sob suspeita de fraude, ficou traumatizada, com muito medo, teve inclusive medo de ser linchada publicamente pela população ali que estava no local. O Ministério da Saúde disse em nota, Tiago, que avisou as secretarias estaduais e algumas não se deram ao trabalho de repassar a informação para os municípios. Desinformação e trapalhadas burocráticas não foram as únicas razões aí das agressões e prisões. Esse estudo, já falamos aqui algumas vezes sobre ele, está sendo feito em 133 cidades brasileiras de todos os estados, inclusive no Distrito Federal. Em cada cidade, 250 pessoas são testadas. Até sábado, 7 cidades já tinham completado todos os testes. 3 delas no Amazonas, o estado aí com maior número de casos até o momento. Tiago. 8h28. Pois é, o Brasil não é para amadores não, meu amigo. Tá vendo cada situação aí, o que tá acontecendo? Muita gente que tá tentando de alguma forma trabalhar, mostrar que de fato aonde pode chegar essa doença. Uma pesquisa, a maior pesquisa do mundo está sendo realizada aqui no país e ainda pesquisadores passando por essa situação. Talvez, como você mesmo disse, está faltando uma maior divulgação, a desinformação acaba gerando esse tipo de situação também. Bom, na tentativa de aumentar o índice de isolamento social, o governador João Dória propôs antecipar para a próxima segunda-feira o feriado de 9 de julho. As tentativas são muitas, né? Tentaram mudar o rodízio, não deu certo, ontem voltou ao normal. Agora o governo de São Paulo quer antecipar o feriado de 9 de julho para a próxima semana para tentar ampliar o isolamento social na fase mais aguda da pandemia do coronavírus no estado. O governador encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei pedindo essa mudança. A proposta vem de uma medida semelhante, né, divulgada pela Prefeitura da capital, que enviou um projeto de lei à Câmara Municipal para antecipação de 2 feriados municipais e já foram aprovados ontem. Vamos falar dele já já. No caso do feriado estadual mencionado por Dória, ele seria antecipado para a próxima segunda-feira. A medida é uma tentativa de evitar a decretação de um lockdown na região metropolitana de São Paulo, principalmente. O governo estadual diz que vai conversar com prefeitos e prefeitas, né, da Grande São Paulo, interior e litoral, para que antecipem feriados locais para terça e quarta da próxima semana. Inclusive, Tiago, o feriado que foi proposto aí na capital paulista já foi aprovado pela Câmara, né? Os feriados municipais aí para tentar aumentar o isolamento social, aprovou sessão extraordinária ontem, né? Esse projeto de lei da antecipação de feriados municipais na cidade de São Paulo por meio de decreto do Poder Executivo durante a pandemia do novo coronavírus. Foi aprovado por 34 votos a favor, contra 14 contra e uma abstenção. O projeto, né, da proposta enviada pelo prefeito Bruno Covas é aumentar o isolamento social por meio de um feriadão nesta semana agora. Covas afirmou que o feriado prolongado será de quarta, portanto, amanhã até domingo. Para isso, os feriados de Corpus Christi, dia 11 de junho, da Consciência Negra, 20 de novembro, serão antecipados para quarta e quinta-feira. Aí, na sexta-feira, a cidade decreta o ponto facultativo. Portanto, está aprovado já na capital paulista, de amanhã até domingo, feriado prolongado, Tiago. Muito bem, agora resta aguardar para saber se o feriado do 9 de julho será estendido aí para todo o estado de São Paulo, né? Ainda deve passar pela aprovação dos deputados na Assembleia Legislativa.
Estamos de volta amanhã, a partir das 8 da manhã, trazendo Cidade FM no combate ao coronavírus com as primeiras notícias do dia de Itu e toda a região. Uma ótima sequência de trabalho para você, Thiago. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Valeu, Luciano. Obrigado pela presença. E você que está acompanhando a gente pela live no Facebook, está terminando a nossa live, mas sintonize lá, 104,7 no rádio. Acesse radiocidadetu.com.br para continuar ouvindo o show da manhã. Na volta dos comerciais tem muita música para você.